Origem do nome Kayapó. O termo Kayapó foi utilizado no início do século XIX por grupos vizinhos que os referiam àqueles que se assemelham aos macacos. Eles usam isso devido a um ritual no qual os homens Kayapó usam máscaras de macacos, desempenham uma parte importante da cultura. Mais de 12 mil indígenas, o povo Kayapó habita e protege há décadas uma externa área de floresta amazônica que se estende do norte do Mato Grosso do Sul do Pará. História e ocupação da região. Nas profundezas da floresta amazônica, um povo ancestral mantém sua história viva. Com mais de 12 mil indígenas, os Kayapó habitam e protegem há décadas uma externa área que se estende do norte do Mato Grosso do Sul ao Pará. Neste documentário, exploraremos a história e a ocupação desses povos indígenas, mergulhando em suas tradições, desafios e modos de vida, cultura, entre outros. O termo Kayapó foi utilizado no início do século XIX por grupos vizinhos que os referiam àqueles que se assemelham aos macacos. Eles usam isso devido a um ritual no qual os homens Kayapó usam máscaras de macacos, desempenham uma parte importante da cultura deles. Atividade e cultura. Nas profundezas da Amazônia vive um povo cuja cultura é entrelaçada com a terra que cultivam. São as mulheres Kayapó, que lideram a produção dos alimentos que sustentam suas comunidades. Enquanto isso, os homens Kayapó embarcam em expedições corajosas na floresta, em busca da caça para complementar a dieta de sua família. Armados com tradição e modernidade, eles se embrenham na densa vegetação em uma busca solitária pela presa do dia. Mas a jornada não termina na floresta. A partilha é uma parte essencial da vida Kayapó, onde a presa do dia é compartilhada com toda a comunidade. E algumas vezes, grandes expedições são organizadas, onde homens, mulheres e crianças deixam suas aldeias para caçar juntos, em um esforço conjunto para garantir comida suficiente para todos. Esportes dos povos Kayapó. O Rocrã é um jogo coletivo praticado pela etnia Kayapó, do estado do Pará. É jogado em um campo de tamanho semelhante ao do futebol, variando no número de atletas, divididos em 2 times, com geralmente cerca de 10 ou mais jogadores de cada lado. Cada participante utiliza uma espécie de bastão, chamado borduna, cujo objetivo é rebater uma pequena bola feita de coco, especialmente preparada para a modalidade. Os jogadores de cada time se posicionam em fila de dupla indiana, de frente para seu adversário, colocando o bastão ao chão. A bola é colocada no centro para que uma das equipes escolhidas dê a primeira rebatida para o time oponente, iniciando o jogo. Os atletas saem lateralmente de sua posição para defender, rebater para o campo oposto ou mesmo para o companheiro de frente. E assim, sucessivamente, até ultrapassar a linha de fundo, marcando o ponto. O jogo é bastante parecido com um dos esportes mais populares no Canadá. Organização política dos povos Kayapó. Ser um chefe Kayapó não é uma tarefa simples. Jovens aspirantes passam anos aprendendo com os chefes experientes, recebendo ensinamentos em sessões noturnas que podem durar horas. Sem laços familiares com o chefe veterano, devem oferecer alimentos como sinal de respeito e compromisso. Os chefes aprendem um vasto repertório de cantos e recitativos essenciais para cerimônias e rituais. Esses cantos não só preservam a cultura, mas também possuem funções protetivas contra desastres naturais. Cantos de bênção são necessários para evitar que a introdução de objetos selvagens cause infortúnios e doenças. Além de suas funções cerimoniais, os chefes também são responsáveis pela liderança militar em tempos de conflito, aplicando ensinamentos históricos e mitológicos em suas estratégias. Além de suas funções cerimoniais, os chefes também são responsáveis pela liderança militar em tempos de conflito, aplicando ensinamentos históricos e mitológicos em suas estratégias. Discursos são as principais ferramentas de persuasão dos chefes, que utilizam histórias e mitos para justificar sua proposta e decisão. Os chefes
formação de um chefe é um processo contínuo, onde jovens líderes são avaliados por seu comportamento, conhecimentos e generosidade. A sucessão é decidida por consenso entre os membros da associação, como a palavra final dada pelos chefes de outras associações, garantindo uma escolha justa e baseada no mérito. Rituais vivos e mortos. Os Kayapó acreditam que os espíritos dos mortos residem em uma aldeia distante, escondida nas colinas. Sua organização reflete a dos vivos, mas como uma essencial diferença. Eles temem a luz do dia e preferem a escuridão. Para proteger-se dos espíritos, as mulheres Kayapó mantêm o hábito de fumar enquanto trabalham nas roças. A fumaça é uma defesa contra os espíritos que as espreitam. Os Kayapó enterram seus mortos em locais específicos fora da aldeia. O corpo é colocado em um poço circular voltado para o leste com objetos pessoais para acompanhar o espírito em sua jornada para a aldeia dos mortos. No ritual de nominação, as crianças Kayapó passam por um intenso processo de socialização e transformação. Ao final, emergem como seres humanos inteiros, prontos para enfrentar seu papel na sociedade. A relação dos povos Kayapó com os brancos é uma história marcada por altos e baixos, uma trajetória que abrange resistência, conflito, negociação e cooperação. Relação dos brancos com os povos Kayapós. A relação dos povos Kayapó com os brancos é uma história marcada por altos e baixos, uma trajetória que abrange resistência, conflito, negociação e cooperação. Inicialmente, os Kayapó resistiram fortemente à invasão de seus territórios e à exploração de seus recursos naturais por colonizadores brancos. Esse período foi caracterizado por conflitos violentos. Com o passar do tempo, surgiram tentativas de negociação e cooperação. Essas tentativas foram especialmente focadas em questões ambientais e de preservação cultural, áreas onde interesses dos Kayapós e de alguns brancos convergiram. Alguns grupos Kayapó conseguiram estabelecer parcerias com ONGs e agências governamentais. Essas colaborações visavam proteger as terras e os recursos naturais dos Kayapó, promovendo o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental. Entretanto, nem todos os Kayapó adotaram uma postura de cooperação. Alguns mantiveram uma atitude mais hostil em relação aos interesses dos brancos, desconfiando das intenções externas e resistindo à influência estrangeira em suas comunidades. Caminhando pela Zona Leste, achamos uma parede com suas cores vibrantes e traços detalhados. Decidimos gravar takes do nosso vídeo ali. A parede nos transporta para um universo cheio de história. É impossível passar por ela sem se sentir atraído pela sua beleza. A arte presente nessa parede é uma representação da rica cultura indígena, que merece ser valorizada, respeitada e admirada.